Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto é o maior salário de engenharia do Brasil. Eu vou te mostrar em detalhes por que o engenheiro da Petrobras é disparadamente o com maior salário e com o melhor plano de carreira do Brasil. Eu vou te mostrar isso em detalhes, então fica ligado para não perder nada que o vídeo está super completo. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder próximos vídeos falando mais detalhes sobre o sistema Petrobras. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, galera. A questão hoje é destrinchar os benefícios salariais da Petrobras que você precisa entender para justificar o porquê eu afirmo no começo desse vídeo que a Petrobras disparadamente é o maior salário do Brasil. O edital, ele te dá uma falsa impressão de quanto você vai ganhar quando você compara, por exemplo, com a Marinha, com a Aeronáutica. Você está falando de salários que em alguns pontos podem parecer maiores ou melhores, mas quando a gente compara benefícios, a gente vê uma distorção assustadora que faz com que o funcionário da Petrobras tenha uma vida muito melhor financeiramente do que outras corporações, outras empresas, ou empresas de capital misto, ou, por exemplo, engenharia da Caixa, engenharia de segurança da Caixa. Nada vai se comparar com o salário da Petrobras e eu vou te mostrar em detalhes. O primeiro benefício são as férias. A Petrobras paga férias integrais, então se em vez de receber 1/3 de férias, esse abono de 1/3 de férias, na Petrobras você recebe 100%, 2/3 a mais. Isso, galera, numa carreira, que é o normal que as pessoas façam uma carreira dentro da Petrobras, isso significa, em média, 2 anos de salário a mais recebidos em comparação a outras pessoas. A gente costumava brincar que quando recebia as férias, a gente recebia o salário, o adiantamento no mês seguinte, mais o abono, eram 3 salários. Se você pegar hoje o salário de início de faixa, para engenheiros da Petrobras, isso vai estar quase beirando os 50 mil reais. A gente brincava que toda vez que saía de férias, tinha que trocar de carro, porque era um baita do empurrão que a Petrobras dava. É um benefício muito bom. Agora, outro benefício legal é o 15º. Lucas, o que é 15º? É o abono do ACT. Todos os anos acontece o acordo coletivo de trabalho, Se renovam o acordo coletivo de trabalho e nele se negociam cláusulas, por exemplo, aumento da categoria, aumento real, aumento de benefícios, ganhos de benefícios. E esse aumento geralmente vem atrelado a um 15º. Por exemplo, no último ano, o mínimo desse 15º foi 13 mil reais ou uma remuneração integral. Então, se você entrar como engenheiro na Petrobras, já no primeiro ano, você receberia um salário a mais de R$ 13.460 se você estivesse no administrativo. Caso você estivesse trabalhando no regime de bordo, você fosse um fiscal de sonda numa plataforma ou um coordenador que trabalhasse embarcado, seu salário passaria facilmente Inicialmente, o engenheiro início de faixa trabalhando offshore ganha por volta de R$ 22 mil. Esse salário já seria pago como o 15º, um abono de R$ 22 mil, que você não conhece outras empresas que pagam e a Petrobras paga. Aí você já está falando uma diferença muito grande em relação a vários outros concursos. Outro ponto bem bacana é a PLR. Já foi maior que isso, tem outra premiação. Se você tiver um cargo de confiança, você pode receber ainda mais salários. Agora vamos falar do mínimo. Você, engenheiro, acabou de entrar. No último ano, o pagamento foi de mínimo de R$ 38.500 ou 3 remunerações, sem a premiação. Então, a gente está falando de R$ 38.500 para o engenheiro início de faixa, dá por volta dos R$ 40 mil se ele trabalha administrativo, se ele trabalha a bordo, por volta dos R$ 65 mil só de participação de lucros. Então, quando a gente computa a Petrobras, Lucas, mas o salário mensal lá é outro. Petrobras não existe cálculo mensal. Petrobras é um cálculo anual. Não dá para você comparar porque as outras empresas não pagam desse jeito. Que outra empresa vai pagar? 14º integral, 15º, PLR de 3 salários. Se você fizer hora extra, você vai ganhar de novo. Você vai comparar com outro servidor, o outro servidor não recebe fundo de garantia. O empregado público Petrobras recebe. Fundo de garantia já concede mais um salário. A gente está falando de anualmente mais de 19 salários de remuneração. Então realmente é impossível comparar com outro trabalho, porque ninguém vai pagar isso. Então é muito importante que você faça uma média para você poder comparar com o salário de outros concursos que outras pessoas foram aprovadas. E se você quer ganhar esse salário e está afim de um material que vai te fazer caminhar mais rápido para isso, clica no link que vai estar na descrição que você vai conseguir falar com um dos nossos especialistas, vai conseguir encontrar o material, detalhes sobre ele, para te ajudar nesse processo. Daqui a pouco eu vou te mostrar a tabela inteira salarial e te explicar os níveis. Primeiro eu preciso te explicar os benefícios para que você entenda. Então, sobre os benefícios, vamos pontuar alguns aqui. Ticket de alimentação de R$ 2.000.
Gente, esse ticket, boa parte dos engenheiros administrativos trabalham no regime híbrido. Então você fica 3 dias em casa e 2 dias no trabalho, tá? Então esse regime é excelente. E para quem trabalha offshore não tem direito a ticket. O salário bem mais alto, não tem acesso ao ticket, mas quem tem regime administrativo recebe um ticket de aproximadamente R$ 2.000. Outro benefício bem bacana que você não vai ver em outras empresas é o benefício farmácia. Você tem facilidades e reposição de valores referente a medicamentos adquiridos. Então, assim, é um benefício muito da hora. A primeira vez que eu utilizei o benefício farmácia foi impressionante. Eu lembro de eu entregar uma receita e sair com remédio, a notinha e ficar assim, gente, onde eu pago? Então, assim, a Petrobras é muito incrível nesses benefícios e são coisas que a gente não percebe. Mas, por exemplo, você tem um filho, gasta um medicamento, um antibiótico, são várias coisas que você deixa de gastar e durante a vida, de forma inevitável, você vai precisar. A gente torce para que não precise, mas quando você precisa, você percebe o quão a Petrobras é incrível por conceder esse tipo de vantagem. Plano de saúde, a Petrobras tem um plano de saúde Petrobras que tem um desconto muito baixinho no salário. Lógico que vai depender de uma série de fatores, se você utiliza mais, ele tem um esquema de coparticipação, ele vai poder, né, você vai poder incluir seu cônjuge, filhos. Então, assim, é um plano que te dá muitas vantagens. Ele tem uma característica interessante das internações serem individualizadas, que hoje é bem raro nos planos de saúde. E também tem a questão da escolha dirigida. Então, porventura, você quer ir no especialista ortopédico, você quer ir num nutrólogo específico, você consegue ir lá, pagar aquela consulta, solicitar a nota fiscal e solicitar a Petrobras que faça o reembolso dentro da tabela, né, concedida pela empresa, que te dá uma reposição interessante. Então, a Petrobras também te dá essa flexibilidade de pagar você compensando por coisas que você escolhe externamente. Não são todos os planos que fazem e a Petrobras faz isso de forma bastante facilitada. Agora eu vou pontuar com você um benefício que eu considero incrível, que as pessoas não conseguem palpar o quão bom e quão positivo ele é. O auxílio escola. Galera, você que está estudando para um concurso, por exemplo, de auditor fiscal, de analista do TJ, de vários concursos no geral, né, que a gente tem pelo Brasil, você às vezes não pesa esse tipo de benefício. Galera, a Petrobras paga em torno de 80%, né? Lógico, de um valor padrão do mercado, vai depender da região onde você mora, se mora em São Paulo, Rio, Nordeste, Sul do país. Cada faixa de regiões, né? Cada grupo de estados tem uma tabela, mas a Petrobras paga por volta de 80% do seu filho, do 0 aos 24 anos. Então ele vai pagar da creche até a educação superior do seu filho. Galera, assim, fazendo um cálculo por alto, dá em média de um investimento de R$300 mil por filho. Então, se você que está estudando concurso, pensa em trabalhar na Petrobras, está estudando para um concurso no geral, está avaliando a Petrobras, ser engenheiro, quer ser aprovado num concurso com um ótimo salário e bons benefícios, gente, e pensa em ter família, em construir família, isso faz muita diferença. Você ter 2 filhos e economizar esse dinheiro, galera, no final da vida significa mais 1, 2 apartamentos. Vocês têm noção do que é, por exemplo, né, que o período mais difícil de qualquer pessoa que passa um concurso, né, não que seja mais difícil, mas que é mais custoso, mais dispendioso, é você ser, por exemplo, concursado, ganhar um salário de R$15 mil, mas você tem 2 filhos na escola ali que cada um te custa R$1.500. Então a gente está falando do seu salário de 15 mil, você vai ter o desconto do imposto de renda, você tira 3 mil da sua parte líquida para pagar a escola dos seus filhos, com certeza vai arrochar o seu salário. E na Petrobras isso deixa de ser um peso, porque você só vai pagar aquela pequena diferença que passa de forma muito mais leve. Então é um benefício que a gente vê que reduz o tanto que você tira da sua fonte principal e te faz ter muito mais dinheiro a longo prazo. Então a pessoa não coloca isso na conta, as pessoas em geral não colocam na conta, mas que cria um abismo entre a Petrobras e os outros concursos, que é um benefício que eu considero incrível. Então se você pensa em ter filhos, avalie isso, porque a Petrobras é muito boa nesse benefício. Agora a gente vai falar de um fato muito importante, que é o plano de carreira. Vou pedir o Gabriel para colocar aqui a tabela, tá? Vocês vão ver os níveis. Primeiro coloca para mim a de administrativo, por favor, Gabriel, do nível 807 ao 832, atualizado. E do outro lado você vai colocar do 807, por favor, ao 832 para sobreaviso de bordo, com confinamento. Esses 2 regimes são os regimes possíveis para engenheiros. E eu vou te explicar em cada caso onde você pode estar e como você pode crescer e como isso acontece, esse desenrolar durante a carreira, perfeito? Então, galera, a Petrobras tem uma estrutura que se divide em júnior, pleno, sênior e master. Então, dentro da carreira, você tem 4 subdivisões e você vai entrar na carreira júnior, vai dar o start dentro da carreira júnior. E na carreira júnior, como vocês já sabem, o salário inicial para engenheiros é de 13.460
e para cargos de nível superior embarcados por volta dos R$ 22.000. E assim, eu não conheço outros cargos que não sejam engenheiros, a gente está falando de um edital de nível superior, mas eu só conheço engenheiros que conseguiram esse adicional de embarque, conseguiram embarcar. Não conheço outras atividades, podem ter atividades pontuais, né? Talvez geólogos também, químicos pontuais, fiscalizando algumas embarcações, mas o que se vê, o que é comumente encontrado, são engenheiros realizando algumas atividades específicas. Então vamos lá. Primeiro, antes de explicar a tabela, eu vou te falar sobre quais são os potenciais cargos que podem chegar até esse embarque. De embarque imediato, eu, Lucas, só vi fiscais de sonda. O que são fiscais de sonda? Quando você é aprovado dentro do curso de engenharia de petróleo na Petrobras, você lá internamente tem divisões em turmas. Então, você entrou no concurso, tem 200 engenheiros de petróleo, naquela turma inicial, eles vão ser divididos em reservatório, produção e a parte de perfuração. Dessa parte dos engenheiros relacionados à perfuração, uma parte deles vai se tornar fiscais de sonda. Gente, é um cargo extremamente concorrido, por quê? Porque como você está assistindo esse vídeo e está brilhando os olhos em relação a embarcar sendo engenheiro, esse é um brilho que bate em muitas das pessoas que estão entrando, porque é o salário mais alto para quem entra na empresa. Você conseguir entrar como nível superior e conseguir embarcar. E pensa que, dentro da Petrobras, só cargos que ela não tem escolha, que são de nível superior, que vão embarcar. Porque, gente, a Petrobras visa lucro, então ela não vai querer que cargos com salário tão alto embarquem, só os que são de fato necessários. Então, a gente tem esses fiscais de sonda que vão ser responsáveis por fiscalizar as sondas da Petrobras. E eles entram como? Por quê? Gente, então, dentro da estrutura da Petrobras, algumas atividades ela realiza em maior quantidade. Então, plataformas de produção, tem plataformas afretadas, que são contratadas de terceiros, mas em sua grande maioria são operadas pela Petrobras. Então, quando você vê lá P71, P67, P51, P55, essas plataformas da Petrobras são operadas por ela mesma. Então, ela tem funcionários próprios ali. Ela tem técnicos de operação, técnicos de manutenção, técnicos de planejamento, técnicos de segurança. Perfeito. Mas quando ela afreta, ela precisa de um fiscal. Então, esses fiscais vão ser responsáveis por acompanhar toda a atividade que acontece dentro daquela plataforma afetada. Então, por que os fiscais de sonda são direcionados? Eles são um grupo reservado, restrito, dentro do corpo de alunos de engenharia de petróleo, que vão ser designados para essa gerência e vão trabalhar fiscalizando essas sondas. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, a Petrobras geralmente realiza o trabalho de produção, tá? Mas o trabalho de perfuração, geralmente, ela terceiriza. E por quê, gente? Só para vocês terem uma noção, de forma muito grosseira, existem várias gerações. A parte de perfuração talvez seja a parte que tenha um envolvimento tecnológico mais elaborado. Por quê? Porque ela precisa de atualizações. Então, existem gerações, sonda geração 5, geração 6, geração 7. Por quê? Porque essas sondas cada vez vão ser capazes de perfurar a profundidades maiores. Então, por exemplo, ela está lá na margem equatorial, ela está encontrando óleo a 2.000 metros. Agora ela está encontrando a 2.800. Aquela sonda, com aquela tecnologia daquele nível, não consegue chegar naquele ponto mais. Então, para a Petrobras é muito mais interessante que ela, ok, você não consegue realizar a atividade que eu preciso, ela vai no mercado e paga a diária daquela sonda para que ela realize uma perfuração mais complexa. Para a Petrobras é mais interessante terceirizar essa atividade do que, de fato, ter uma sonda própria. Por quê? Porque se a sonda própria dela não for capaz de realizar, ela vai precisar fazer um upgrade, ela vai precisar trocar. Então é mais interessante que ela faça contratos. E aí que entram os fiscais. Porque se a Petrobras contrata, terceiriza, ela fiscaliza. Então ela vai acompanhar o tanto que está perfurando, a que profundidade está chegando, quantos tubos estão sendo instalados, ela vai acompanhar tudo, porque ela está pagando caríssimo por aquilo. E aí os fiscais de sonda entram, que são esse grupo de engenheiros de petróleo que vão realizar essa atividade. Conheci muitos, geralmente muito inteligentes, e os caras têm uma responsabilidade gigantesca. A responsabilidade da sonda operar é deles. Só para vocês terem uma noção, eu vi muitas vezes esses fiscais de sonda sem dormir, porque tinha acontecido algum problema na sonda e eles tinham que resolver. É uma responsabilidade muito alta e, gente, pelo fato de ser engenheiro embarcado, em geral, as pessoas querem essa função. Então, as pessoas literalmente sofrem caladas. Se tiver uma relação pesada, ela vai segurar a bucha, vai dar conta, porque ela sabe que ela está num lugar privilegiado da empresa. Ok, falamos sobre os fiscais de sonda, que são engenheiros de petróleo. Agora vamos falar das outras possibilidades das quais eu, Lucas, visualizei. Eu vi alguns casos, acompanhei alguns casos também de
engenheiros de base. Então, por exemplo, você está lá no curso de formação, fez o curso de engenharia de equipamentos mecânica, engenharia de equipamentos eletrônica, engenharia de equipamentos elétrica, engenharia de petróleo, mas da parte de produção. Porventura, você foi designado por uma gerência de uma plataforma. E aí, naquela gerência, você ali é o engenheiro do apoio. Você vai estar ali para acompanhar todas as atividades. Ah, está precisando de uma bomba, está precisando de equipamento, né? Vai ter uma auditoria, você acompanha, você ajuda na auditoria, você começa a ser participativo. Por que o engenheiro ele geralmente entra numa posição de planejamento de forma inicial, onde o técnico vai ali aprender a realizar de fato a atividade? O engenheiro já entra no nível de planejamento, ele foi contratado para isso. E aí, o que eu acompanhei muitas vezes? Esse engenheiro começar a resolver vários problemas, se destacar ali internamente dentro da gerência, está muito mais próximo ao gerente de maior nível, para que vocês entendam, né? Na plataforma a gente tem o GPlat e em terra a gente tem o gerente da OP, o gerente daquele setor, que é um gerente que está acima desse gerente de plataforma. E esse engenheiro que está cuidando do planejamento, ele geralmente está muito próximo a esse gerente setorial. Então existe um contato e a construção de um network. Então, por exemplo, você chega na empresa, já tinha uma experiência, como eu vi, engenheiros que entraram na Petrobras que já tinham experiência de outras corporações ou eram gerentes de outras empresas por muitos anos, já chegam sabendo resolver problemas, conseguem, né, desempenhar um ótimo trabalho e naturalmente galgam oportunidades. Então, por exemplo, você entrou ali como engenheiro de equipamentos elétrica, ou você entrou como engenheiro de petróleo de suporte de uma base, de um grupo de plataformas. Você começa a se destacar, surge uma vaga de coordenador de operações, coordenador de embarcação, coordenador de produção. E aí, naturalmente, você é a pessoa que é escolhida para ocupar aquela função e aí você consegue o quê? Sobreaviso de bordo, trabalhando 14 por 21 e ganhando salário de engenheiro, embarcando uma baita de uma remuneração. Então, esses foram os casos que eu vi. Fiscais de sonda e engenheiros de petróleo ou de equipamentos que conseguiram vagas como coordenadores ou gerentes, ganhando esse salário de bordo. Tá, Lucas, e os demais? Eles podem embarcar? Podem. Isso é muito normal o engenheiro embarcar. É muito comum você ver engenheiros que fazem embarques pontuais. Por exemplo, na base onde eu trabalhava, existiam engenheiros eletricistas que faziam embarques pontuais. Ah, vai substituir uma bomba centrífuga elétrica lá de água. Ele acompanhava todo o processo de compra daquela bomba e, né, o acompanhamento do envio dela para a plataforma para que ela chegue em boas condições e também acompanhava a empresa que tinha sido contratada para fazer a instalação. Então ele acompanhava para ver se estava sendo instaladas as seções da forma correta, como estava a isolação. Ele tinha toda uma responsabilidade. Ele fazia ali 5 dias a mais de embarque e recebia o adicional referente àqueles dias. Então, por exemplo, aquele salário de 13.460, se você fizer um embarque de 5 dias, você vai ganhar um aditivo referente a 5 dias de embarque. E naqueles 5 dias, você também vai gerar folga como se você fosse um funcionário offshore. Então, por exemplo, né, quando você está falando de alguém que trabalha em terra, você trabalha 5 dias para folgar 2. Quem trabalha a bordo, trabalha 2 dias para folgar 3. Então, naqueles dias que você esteve na plataforma, a conta será relacionada a essa. Então, você vai acumulando dias de folga. Então, eu vi muitos engenheiros de base que faziam embarques eventuais que conseguiam acumular folgas suficientes para tirar 2 férias por ano. Então, ele, por exemplo, eu quero viajar para a Europa, eu tenho folgas acumuladas, negociava com o gerente e ia fazer sua viagem para a Europa. Eu quero viajar para ficar perto da minha família por um tempo. Conseguia. Juntava ali períodos que ele poderia, porventura, acumular folgas, né, trabalho híbrido com completar sua folga. Então é bem interessante, também te gera um salário mais alto do que os 13.400. Então, na minha opinião, existem outros bons cargos na Petrobras? Sim, mas de forma disparada os engenheiros têm a maior vantagem e o maior número de oportunidades, tanto de coordenação, gerência, consultoria. A Petrobras é a maior empresa de energia do país. E sim, gente, ela é uma empresa de engenharia. Então, naturalmente, o cargo mais valorizado são os engenheiros. Agora vamos ao crescimento, a escala de níveis. Então, todos os anos você vai participar de um processo de avanço de nível. Então, esse avanço de nível pode acontecer todos os anos e ele gera um acréscimo de aproximadamente 4%, 3,8% entre cada um nível. Então, por exemplo, você entrou no 807 e seu topo é 832. Tem 25 níveis aí de intervalo. Então, todos os anos você vai estar disputando com as pessoas da sua gerência
né, aumentos, acréscimos de nível. Então, para você chegar lá no topo, você precisa desempenhar muito bem sua função para que você consiga crescer dentro dessa estrutura. Então, se porventura você entrar e não for um engenheiro empenhado, sim, você pode terminar a carreira no meio dela, ali, júnior, pleno. Mas, se você for um excelente profissional, eu já vi pessoas que conseguiram topar antes do fim da carreira, ou talvez no meio, vai depender muito do desempenho, mas bons funcionários conseguem sim aposentar com um salário de topo. Tem alguns conhecidos que chegaram no topo da carreira e é possível. E para que vocês tenham noção, se você voltar um pouquinho e ver a tabela salarial, você vai ver que distância que a gente tem. A gente falando de um salário inicial, tá, gente? Sem função gratificada, para um engenheiro que está embarcado por volta de 22 e o salário final dele ali por volta de 60 mil reais. Também é importante pontuar que eu não falei com vocês do ano N. O que é o ano N, gente? O ano N é um benefício que você recebe anualmente por tempo de serviço, então ele não vai estar relacionado com desempenho, com nada, então basta você estar na empresa para que você acumule, né, ano N. Ele vai de 1% a 45% do salário básico. Então, quando você está no final da carreira de engenheiro, lá na sua tabela máxima, ou no meio dela, ou próximo do final, ou no começo que seja, você vai ganhar 45% do seu salário básico a mais. Gente, isso dá uma grana muito alta, muito mesmo. Isso aí pode brincando aí chegar a mais de 10, 15 mil reais só referente a ano N. Então, sim, a Petrobras paga muito melhor que as outras empresas e não há comparação, tá, gente? São coisas que fazem a Petrobras ter uma diferença muito absurda de salário. Eu fiz a conta, vou pedir aqui o Gabriel para colocar também, só para que vocês tenham noção. Gente, o salário de um engenheiro de bordo, né, que seria um gerente, um coordenador ou um fiscal de sonda que chegue ao máximo, ao topo, considerando participação de lucro, ano N e tudo mais, gente, passa dos 100 mil reais mensais. Mais de 1,2 milhão por ano. Gente, é muita grana mesmo, assim. Não existe outro concurso que eu conheça que pague isso. Talvez juiz do Supremo, desembargador, com algum benefício extra, mas dentro da realidade que a gente conhece, né, pesquisando em sites, por exemplo, como Glassdoor, você pegando o salário de juiz federal, delegado da Polícia Federal, você pega auditor fiscal, você compara agente da Polícia Federal, é uma disparidade tão absurda que vale a pena você pesar. Outra reflexão que eu faço, se você mora no estado que tem uma presença, né, de funcionários Petrobras, como é o Espírito Santo onde eu moro, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, locais que você sabe que existe uma presença maior de funcionários da Petrobras, que você sabe que moram naquela região, você vai perceber, né, essa disparidade. Eu já vi, por exemplo, condomínios aqui no meu estado de luxo que você encontra um juiz do lado de um funcionário Petrobras e às vezes a casa do funcionário Petrobras é inclusive bem maior e bem mais cara. Por quê? Porque sim, gente, é um concurso que paga de uma maneira muito diferenciada e o acúmulo dos anos faz muita, mas muita diferença. E agora eu quero falar um pouco sobre a banca. A gente sabe que existe uma forte briga, né, para qual banca vai realizar. Os próprios alunos não simpatizam muito com a Sebrasp, por exemplo, gostam mais da Sesgan Rio. A Sesgan Rio fez muitos editais de nível superior, mas a gente tem uma visão que parece que a Petrobras fez um contrato mais longo ou ela entendeu que a Sebrasp que vai realizar esse concurso. Pode ser que mude? Claro que pode, mas existe uma forte expectativa que a Sebrasp faça novamente o edital para nível superior da Petrobras. E é uma vaga, gente, esse concurso de nível superior da Petrobras, ele cai muito português e inglês, né? Então ele vai cair na parte básica português e inglês, nessa Sesgan Rio é só uma parte eliminatória, mas na Sebrasp ela é classificatória. E assim, eu já fiz algumas votações entre os nossos alunos, lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, e é muito nítido você perceber que muitos engenheiros têm muita dificuldade, por exemplo, em inglês. E quando a gente fala de Sebrasp em inglês, são 25 pontos que se você tiver uma boa base, você consegue garantir 25 pontos a mais que te dá assim, uma lavada em relação a pessoas que não manjam de inglês. Então, por exemplo, uma vaga como engenheiro de petróleo. O cara domina muito bem cálculo, física, toda a parte de petróleo, mas chega no inglês e você sobra. Ele acertou 5 questões, você acertou 20. Então, assim, você consegue uma vantagem muito boa. Então, a dica que eu dou para vocês, tudo se desenha para que seja Sebrasp. Então, tenham cuidado. Se você não está com inglês legal, é hora de focar em fazer questões, perceber quais são os pontos mais cobrados pela Sebrasp. Isso já é um alerta para não chegar na hora e você ficar super desesperado, não dá tempo de se atentar para outros conteúdos e acabar perdendo uma grande oportunidade como essa, né, dentro do edital.
E galera, era isso que eu tinha para compartilhar. Lembrando a vocês que eu tenho uma expectativa muito grande da quantidade de vagas que vem nesse concurso. O concurso de engenheiros, né, o concurso de nível superior, geralmente ele vem em uma quantidade um pouco menor no de técnicos. Então não marca bobeira, fica atento, é uma grande oportunidade, pega firme e é isso aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.